Amém? Vamos orar e vamos embora, né? Louvado seja o nome de Deus. Que bom que você usa esse dom para engrandecer o nome de Deus, viu? Porque eu não mostrei, vocês me dão. Posso? Muito obrigado, povo de Deus. Obrigado. Para voltar. Com alegria, com alegria. Eu digo gratidão não só minha, da minha esposa, da minha família, pelo acolhimento, pelo carinho. Saiba que foi muito bom para nós, para mim em particular, passar essa semana aqui. É gostoso. A gente, normalmente, pela função, a gente acaba estando em vários lugares. Então, numa semana dessa, a gente tem a oportunidade de viver um pouquinho mais a igreja, sabe? Alguns mesmos rostos, conversar um pouquinho. Então, isso é muito bom para a gente, sabe? O coração dá aquela aquecida, gente. E especialmente numa semana como essa, né, Beth? A gente vive cada momento poderoso aqui. Obrigado, pastor Paulo, pelo convite. Obrigado, parabéns, igreja, pelos ministérios. É gostoso ver todo mundo envolvido, fazendo alguma coisa. Deixaram eu até tocar, esses irmãos. Bênção demais. Bênção, obrigado de coração. Que Deus siga usando poderosamente esse lugar e essas pessoas. Essa é uma igreja que verdadeiramente vive para além das suas paredes. Ver esse trabalho social lindo, essa conexão lá, Valente de Davi. Olha, isso é assim de arrepiar, Ver a emoção de vocês aqui, assim, toca profundamente o coração da gente. Então, parabéns. Assim, eu saio daqui, assim, desse fechamento de semana presenteado por vocês. O céu derramou bênçãos na minha vida aqui nesse lugar. Então, obrigado mesmo de coração, tá bom? Vocês estão recebendo esse cartãozinho aqui, ó, as marcas de Cristo, né? Por quê? Para você, quem sabe, colocar aqui, eu quero que vocês orem por mim, quero viver uma vida com Jesus. Claro, você vai exteriorar esse seu desejo, e eu tenho levado esses cartões comigo e tenho orado por esses, tá bom? Então, eu tenho orado, tenho clamado a Deus. Mas existe aqui duas questões muito especiais que eu quero sublinhá-las, tá? Duas. Desejo continuar estudando e desejo ser batizado, tá bom? Essas duas são muito importantes para mim, por quê? Primeiro, se você deseja continuar estudando, para mim é importante saber, eu quero participar com vocês de uma classe bíblica virtual ao longo dos próximos meses aí, tá bom? Pelo menos uma vezinha por semana a gente se encontra junto numa sala virtual para estudar a Bíblia, tá bom? Amém? E aí você vai trazendo as pessoas que querem continuar estudando a palavra de Deus, tá bom? E o segundo quero ser batizado. Imagina, se você quer ser batizado, você imagina o quanto que eu quero batizar você, né? É bom demais, né, pastor Paulo, estar aqui nas águas, porque a sensação que a gente tem é essa, de que nós estamos dos nossos braços colocando nos braços de Cristo. Então, é um privilégio poder fazer isso. E se é seu desejo, me deixa conhecer, tá? Me deixa te ajudar, nos permita ajudar, né? E eu digo nos permita porque, de novo, essa igreja poderosamente abraça e ajuda. Então, deixa acontecer na tua vida. Combinado? Então, tá bom. Eu quero abrir a palavra, obviamente, né? Mas antes, para eu não esquecer, cadê a Amanda? Tá? A Amanda disse assim, pastor, lembra o povo que tem bênção depois daqui. Tá bom? Eu já estou lembrando. Combinado? Aonde que é a bênção? Imediatamente aqui embaixo. Tá bom? Porque depois vai que eu me emociono com você e esqueço e já foi. Tá bom? Então, se programa aí. Combinado?
Recado dado, né? Eu gosto muito de terminar ou de fechar uma semana com essa mensagem que eu vou compartilhar hoje. Eu creio muito no que eu vou compartilhar hoje. E é muito especial, porque faz parte, inclusive, daquilo que eu vivi com Jesus. Eu experimentei isso com Cristo. Então, é gostoso demais poder compartilhar daquilo que vivemos com Jesus, tá bom? Já dei o recado. Porque vai que eu esqueço depois no final. Tá bom? Então, assim, eu espero que, da mesma maneira como essa mensagem tocou a minha vida, como Jesus tocou a minha vida através dessa mensagem, que ela toque a sua também. Tá bom? Então, feche teus olhos. Eu vou pedir isso para Deus, tá bom? Feche teus olhos. Pai bondoso, nós queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração. Ele está aberto. Nós já vivemos momentos maravilhosos com o Senhor nesse lugar. E queremos que continue assim. Então, que milagres aconteçam aqui. Eu sei que alguns corações vieram aqui em busca de milagre, então que eles aconteçam. E que o maior milagre de todos aconteça nessa manhã. Que é a salvação em Cristo Jesus. Nós rogamos, nós clamamos, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que bom, estou vendo que tem Bíblia aí, ó. Se você não tem, pegue emprestado aqui, não tem problema. Vamos abrir juntos o texto, tá bom? Texto bíblico, tá? Se alguém mais precisar, é só esticar a mão, vai chegar uma Bíblia para você aí. O pessoal daqui é bênção. Bíblia na mão, Bíblia na tela, por falta de texto não vai ser, tá bom? Em 2007, aconteceu algo curioso. Iniciou um embate jurídico interessante. Um autor, Paulo Araújo, se não me engano, acho que esse é o sobrenome dele, depois posso confirmar, ele escreveu uma biografia. Sabe o que é biografia? É a história de alguém. Não seria uma seria uma biografia. Ele escreveu a história de alguém. Alguém muito conhecido, chamado Roberto Carlos. Conhece? O rei Roberto Carlos, conhece? Cantor. E ele escreve isso já no final de 2006, para início de 2007, Roberto Carlos entra na justiça proibindo a venda da sua biografia. E esse foi um embate longo, durou até 2015, parou no Supremo. Qual era a questão? Eu posso ou não publicar a história de alguém sem o consentimento dela, entenderam? Esse foi o embate. Poder ou não escrever e publicar. Porque é assim, ó, vamos lá. Se você vai escrever a história de alguém, por exemplo, a do próprio Roberto Carlos, né? Você vai contar o quê? Você não vai contar o que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que ele é um excelente cantor, né? O que o povo quer saber é a história, o caminho, né? Desde a infância até agora, o que aconteceu de diferente, de novidade, o que tem ali. E aí, a pessoa que faz um trabalho desse, uma biografia, ele vai lá e visita a cidade natal, ele visita os amigos antigos, entrevista familiares, e vai construindo a biografia com informações que ele entende que serão relevantes, e as pessoas, agora eu quero saber, agora eu tenho interesse, né, de conhecer mais essa história. Diga para mim, você se sentiria lisonjeado ou feliz se alguém dissesse assim, vou escrever a tua história? E aí, como você se sentiria? Alguns se sentiriam felizes, outros, opa, mas como assim? A minha vida toda? O embate, só para que você não fique curioso, né, que terminou em 2015,
terminou com a autorização da publicação. Inclusive já tem até uma segunda. E claro, está publicado, houve um acordo entre partes, enfim, no final das contas terminou todo mundo feliz, né? Mas é diferente, não é? Pense em alguém escrevendo sobre você, os detalhes da sua vida, toda a sua história, né? E se eu te contar que tem alguém fazendo isso? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. Livro de Apocalipse é o último da Bíblia, né? Capítulo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Isso não vai virar figurinha não, né, amigos? Porque o não abale a minha fé está rodando por aí, né? Tá bom. Apocalipse, capítulo 20. Fala de um tema muito interessante aqui. O coração desse capítulo aqui é o verso 6. Você já ouviu falar de um negócio chamado milênio? Sim ou não? Sim. Quem já ouviu falar, levanta a mão assim. Viu? Milênio. A palavra milênio está na Bíblia, né? Não. É isso. Olha, foi pegadinha, o senhor não caiu não, viu? Não está a palavra milênio na Bíblia. O que está na Bíblia, que vamos ler aqui agora, é a descrição de um período de 1000 anos, que a gente chama de milênio, tá? Verso 6 diz assim: bem-aventurado, significa o quê? Feliz. Feliz e santo, ou seja, feliz e separado é aquele que tem parte, aonde? Na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem o quê? Autoridade, poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse é o milênio. Pastor, me ajuda a entender um pouquinho melhor o milênio. Bom, na palavra de Deus existe uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. Você vê isso com clareza no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Alguns ressuscitarão para a vida eterna. Amém? Amém. Mas outros, misericórdia, ressuscitarão para a morte eterna. O milênio separa essas ressurreições. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 em diante, explica que Deus vai dar a ordem e Jesus vai descer. E os mortos em Cristo, diz o texto, ressuscitarão primeiro. E junto com os justos vivos, vão para onde? Para o céu. E vão ficar quanto tempo no céu? 1000 anos. Depois de 1000 anos, Apocalipse 21 diz que a nova Jerusalém descerá dos céus. Amém? E junto com todos os salvos, para morar onde? Aqui nessa terra. Versos 1, 2, 3 e 4. Só que nessa terra transformada. Então entende que a gente não vai morar para sempre no céu? Vai morar no céu quanto tempo? 1000 anos. Depois de 1000 anos, de acordo com o Apocalipse 21, desce a nova Jerusalém para ser estabelecida aqui nessa terra, porém numa terra transformada. Quando a nova Jerusalém descer, aqueles que estavam mortos, os perdidos, vão o quê? Ressuscitar. Para quê? Para morrer. No entanto, essa é a conhecida morte eterna do juízo. Porque morre para nunca mais ressuscitar. Por isso que ele é chamado de morte eterna. Não é que a gente fica queimando eternamente, porque você morre, morre. Mas é chamada de morte eterna porque nunca mais vai ressuscitar. Está claro isso para você? Bom, o que acontece?
E eu espero que a gente esteja na primeira ressurreição, amém? Se Jesus não voltar antes, que a gente esteja na primeira, né? Então, veja, este período de 1000 anos acontece aqui, ó, entre essas duas coisas. Então, se você olhou para o céu e viu Jesus e os anjos vindo, glória a Deus. Se você olhou para o céu e viu a nova Jerusalém descendo, misericórdia. Está claro para vocês esses eventos? Então, entre esses dois eventos que estão esses 1000 anos. Inclusive, tem gente que vai morrer 3 vezes. Você sabia disso, não? Porque olha que interessante. Curiosidade só, tá? Vou abrir depois, eu vou fazer de novo a propaganda aqui. Quem quiser continuar estudando a Bíblia, teremos a nossa classe bíblica depois, tá bom? Mas olha que interessante. A Bíblia diz que aqueles que transpassaram Jesus Cristo vão ressuscitar para ver ele descendo nas nuvens dos céus. Está claro isso aqui? Está acompanhando? Aqueles que feriram ali a Jesus Cristo, eles vão ser ressuscitados para ver o cumprimento da promessa. Eles já morreram? Já. Aí eles vão ressuscitar para ver o cumprimento da promessa. Aí ressuscita e vão ver. Ih, ele veio mesmo. E aí vai acontecer o quê? Vão morrer. 1000 anos depois, o que vai acontecer? Para receber o quê? A morte eterna. Entenderam por que 3 vezes? Então, isso é bíblico. Tá? Mas voltando aqui para o nosso ponto, que é o que eu quero hoje. Milênio. O que nós vamos fazer durante 1000 anos nos céus? Amém? Eu te coloquei no céu, irmão. Eu falei que você vai estar lá. O que nós vamos fazer durante 1000 anos nos céus? O que a gente vai fazer lá? Tem muita coisa boa para fazer lá, né? Muita coisa boa. Mas atente-se para uma coisa interessante aqui. Alguns versos para ajudar a gente a entender, tá bom? Apocalipse 20, verso 2. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é quem? Diabo. E o prendeu por 1000 anos. Inclusive, quem estudar santuário depois vai entender isso, né? Quem estuda santuário, lembra daquele bode que jogava-se sobre ele, mandava para o deserto, para ele ficar... Essa é a referência, tá? Porque ele fica preso. Preso em correntes? Não. É porque assim, vai estar todo mundo morto. Ele tem alguém para tentar? Não. Vai ficar 1000 anos assim, pensando no que ele fez. Tá? Então, olha que interessante. Ele segura então o dragão, a antiga serpente. Verso 4. Vi também tronos, e neste sentaram aqueles que foi dada a autoridade de fazer o quê? Julgar. Ok? Verso 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o quê? Foram abertos o quê? Preste atenção nisso. E ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados conforme o quê? Estava escrito aonde? Nos livros. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? E essa é a morte eterna. Perceberam algo interessante aqui? O que a gente vai fazer no céu durante 1000 anos? Uma das coisas, né? A gente vai poder julgar os juízos de Deus. Que tremendo isso, né? Nós vamos poder ler livros e verificar os juízos de Deus. Deus nos dará essa oportunidade. Porque todos nós, com a nossa vida, estamos escrevendo um livro no céu. O que fazemos ou deixamos de fazer, o que fazemos perto das pessoas ou longe delas, o que fazemos na rua ou no secreto, tudo está sendo escrito. Então, uma biografia sua está sendo registrada onde? No céu. Está claro isso para você? Então, nós estamos escrevendo livros.
Na verdade, as nossas escolhas e decisões estão escrevendo os livros. E a depender de como termina essa história do seu livro, o seu nome vai ser achado ou não num outro livro, chamado Livro da Vida. E quem não tiver o seu nome inscrito no Livro da Vida, acontece o quê? Não gostamos nem de falar, né? A gente nem gosta de falar. Mas pegou a ideia? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem escrito no seu livro? Como está o livro da sua vida? Tem algum capítulo que você gostaria de arrancar? Se você está com ele aberto assim e de repente chega alguém perto, tem alguma parte que você tem vergonha, gostaria de fechar, esconder. Então não fique assim sozinho, todos nós temos, sabe? Todos nós temos. Mas é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre algo poderoso que Jesus pode fazer na história da sua vida. Eu frequentei muitos evangelismos como esse, assim, dessa semana. E nestes que eu fui, eu via algo que eu achava extraordinário e que eu creio muito porque entendo ser bíblico e quero compartilhar com vocês. Eu imagino que alguém já escutou isso em algum lugar. Você já ouviu falar das surpresas no céu? Quem já ouviu falar? Levanta a mão assim. Está vendo? Pelo menos um terço. Dizem que no céu nós vamos ter 3 surpresas. E eu acredito nisso. São 2 boas e uma ruim. Então nós vamos combinar o seguinte. Eu vou contar uma boa, aí eu vou contar uma ruim, e depois vou contar a outra boa, para a gente terminar feliz, né? Pode ser assim? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, uma notícia muito boa. Você vai estar lá. Amém? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de você, não vem de mim. É o quê? É dom de Deus. Então você vai abrir os olhos e vai perceber que está no céu. Não é surpresa boa? Você sabe por quê? Porque agora há pouquinho você pensou no seu livro. E você... o sangue de Jesus tem poder. Apesar da minha história triste, Ele me perdoou, me salvou. O sangue de Jesus me libertou. Amém? Então, é ou não é uma surpresa boa? Você já ficou muito feliz? Muito mesmo. Essa semana eu fiquei feliz com a felicidade da Beth. É gostoso quando a gente fica muito feliz, não fica? A gente fica tão feliz que a gente não sabe se senta ou se levanta. Já fez assim? Você não sabe se você chora ou se você ri. A Jana, minha esposa, estava ali, já com um lencinho, vendo a história de cada um de vocês, já enxugando as lágrimas, mas era de tristeza? De alegria. Então, a gente, às vezes, quando fica feliz, não controla sentimentos, não é isso? Não é assim? Eu me lembro que eu estava em Ipatinga, trabalhando, vendendo livros para pagar minha faculdade, né? Fizemos isso, alguns ainda fazem isso hoje. E um dia a gente estava bem cansado, e aí estávamos com fome, eu olhei para um cunhado meu, disse, vamos comer alguma coisa? Vamos. E aí a gente olhou, vamos naquela pizzaria? Vamos. A gente racha uma pizza? Vamos. Aí entramos, pedimos logo uma pizza, que a gente estava com fome, queria comer e logo para casa descansar. Porque, imagina, o dia inteiro no sol, batendo de porta em porta, vendendo livro, estávamos cansados. Quando a gente sentou, pedimos, aí que a gente foi notando o ambiente. Estava cheio, a gente pensou, não, está cheio, deve ser bom, né? Mas estava cheio de torcedores de um time lá de Minas Gerais. E os 2 principais times iam jogar. E aí a gente ficou assim, os ânimos deles estavam... Né? E meu cunhado falou, e agora? O que a gente faz? A gente está com fome, come a pizza e vai embora. Mas e aí enquanto não vem, a gente faz o seguinte. Se sair um gol do outro time, a gente faz cara de triste. Se sair um gol do time deles, a gente faz cara de feliz.
para eles não acharem, né, que nós estamos contra. E passaram alguns minutos e saiu um gol do time deles. E o que a gente fez? Cara de... eu só dei uma carinha de feliz, assim. E de repente eu senti assim, e eu fui sendo abraçado. E daqui a pouco, quando eu me dei por mim, eu estava do outro lado da sala. Porque eu fui sendo abraçado e fui sendo levado, assim. Porque as pessoas estavam muito felizes ali, né? E eu fico pensando, se existe alegria aqui com coisas tão pequenas, imagina a alegria que será quando você e eu abrirmos os olhos nos céus. Você não vai saber se ri, se chora, se senta, se levanta, se deita, se corre. Você vai sair abraçando, você nem conhece, você vai comemorar com gente que você nunca viu na vida. Porque é o céu. Como diz o texto da palavra de Deus, Apocalipse 21, né, de 1 a 4, as primeiras coisas passaram. Você está se distanciando do choro, do pranto, da dor. Você não vai ter mais os sofrimentos que esse lugar te coloca e te impõe. Então você vai abrir os olhos para viver uma eternidade com Deus. Então vai ser bom demais. Então essa é a primeira e maravilhosa surpresa no céu, amém? Só que eu também tenho que te contar de uma surpresa triste. Por quê? Você vai entrar no céu, vai abrir os olhos, vai pular de alegria, vai abraçar um monte de gente. Mas chega um momento que você vai falar assim, eu quero abraçar alguém conhecido. Eu preciso ver alguém conhecido. E aí você começa a buscar os conhecidos para abraçar e vai abraçando. Vai chegar um momento que talvez você fale assim, eu estou procurando fulano. Não vou nem bater o nome que vai que acerta, né? Estou procurando. E aí, o anjo vai dizer assim, não está. Você diz, mas como assim não está? Porque eu me lembro, ele foi a semana inteira lá nas marcas de Cristo. Mas foi, vai na igreja, mas não está aqui, como assim? Não, estava... Não vou dar muito detalhe não, vai que acerta. Mas vai. Misericórdia, né? Vou fazer assim então. Cadê o Charles? Cadê o Charles? Não está. Mas como assim? Não pode. Aí ele era presidente. Aí eu vou pegar assim, cadê? Vem cá. Aí ele vem, só um minutinho. O anjo vai pegar o quê? Um livro. E vai dizer, pode ler. Entendeu a oportunidade que a gente vai ter no milênio? Pode ler. E aí você vai ler. Aí você vai reconhecer a atividade religiosa que existia. Mas também vai perceber que o coração não foi entregue por completo. E aí é o momento de ficar triste. Tem uma história bíblica em Lucas 18. Eu não vou abrir, vou mencionar. Você vai fazer, você vai abrindo e você vai olhando aí, pode ser? Você pode olhar. Eu vou mencionando para a gente ganhar tempo. Mas Lucas 18 em diante, é a história de um jovem rico, um líder. E ele se aproximou de Jesus, porque ele estava incomodado. E ele fala assim, Jesus, o que eu faço para herdar o quê? O que ele queria? Ir para o céu. Salvação. É isso que ele queria. E o que Jesus disse para ele? Você já sabe. Guarda os mandamentos. E o que ele respondeu? Então vamos lá. Quem olhava para esse rapaz dizia assim, se esse rapaz não estiver no céu, ninguém mais está. Porque isso aí guarda mandamentos desde quê? Desde que nasceu. É crente desde menino. Você conhece alguém assim? Que você olha e fala, é crente todo, desde pequeno, igreja, tal. E você fala, se esse não for para o céu, ninguém mais vai. Talvez você conheça alguém assim, né? Mas o problema é que isso não foi suficiente. O coração dele continuava ainda angustiado.
Aí Jesus fez uma coisa que só Jesus e você podem fazer agora. Olha para o pastor aqui. Só Jesus e você podem fazer isso agora. Jesus olhou nos olhos e entrou dentro das 4 paredes da vida dele. E falou assim: uma coisa te falta. E sabe o que é triste? Ele não entregou essa uma coisa que faltava. E ele vai ser uma surpresa triste no céu para muitas pessoas. Porque muitos que o conheciam pela sua prática religiosa morreram achando que ele estaria no céu. Mas ele perdeu a vida longe de Jesus. Um dia, numa segunda-feira, bem cedinho, o meu telefone tocou. E era um jovem do outro lado que mal conseguia falar comigo, porque mais chorava do que falava. E eu disse: se acalma, eu vou ir na sua casa. Entrei no carro, fui até a casa dele. Depois de alguns minutos, quando ele foi se acalmando, eu falei: o que aconteceu? Um baita jovem, líder, braço direito assim. Ele apontou para o computador dele e disse assim: ali, pastor, ali a minha vida acaba. Ali a minha vida está se afundando. Ali eu estou me perdendo. Porque eu entro em lugares que eu não deveria. Eu acesso páginas que eu não deveria. A vontade era de quebrar o computador, né, irmãos? Mas eu disse para ele assim: amigo, esse negócio seu precisa ficar dentro do seu quarto? Não. Então vamos mudar isso para a sala? Mudamos, fizemos um compromisso com Deus, oramos juntos. Ele encontrou libertação em Cristo, sabe? É firme. Hoje um ancião de igreja, um líder de Deus, valoroso. Mas tinha um problema dentro das 4 paredes da sua vida. Um dos salmos mais lindos, você vai anotando aí, viu? É o Salmo 139. Eu amo esse salmo, porque é uma oração de Davi. E talvez alguém tenha que fazer essa oração hoje. Poderosa essa oração. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas. O que significa isso? O Senhor me conhece de que forma? Por dentro. As pessoas me conhecem por fora. As pessoas sabem ou conhecem o que eu permito conhecer. Mas o Senhor é aquele que me conhece por dentro. O Senhor sabe exatamente quem eu sou. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. A palavra nem veio ainda da minha boca, o Senhor já sabe o que eu ia dizer. É assim que ele diz lá. Ele fala: o Senhor sabe exatamente quem eu sou. E ele termina essa oração dizendo assim: Senhor, entra aqui no meu coração. Veja se há algo de mal em mim e me guia pelo caminho certo. Talvez você tenha que fazer essa oração hoje, sabe? Para não ser uma triste surpresa no céu. Senhor, as pessoas só conhecem por fora, mas o Senhor sabe o que está aqui dentro. E eu preciso de perdão para o que está aqui dentro. Eu preciso que mude o que está aqui dentro. Então que o Senhor me alcance com a tua salvação. Amém? Vamos para a última surpresa? Boa! Terceira e última surpresa. Essa é a que eu mais gosto. Quando você lê o texto, você enxerga isso de maneira poderosa. Terceira e última surpresa. Imagina você andando pelo céu. E aí, de repente, nos seus muitos abraços, de repente, no meio da sua alegria, de repente, no meio da sua celebração, você olha e vê alguém. Você. Então estava fácil. Mas brincadeiras à parte, você vai olhar assim e vai dizer assim: mas
estou entendendo, não. Essa pessoa aqui, como é que essa pessoa parou aqui? Porque a história que eu conheço dessa pessoa, que isso, não tem como. Porque eu preciso entender, porque às vezes, e não poucas vezes, as pessoas só conhecem um pedaço da nossa vida, né? Quem conhecia vocês, por exemplo, até um tempo atrás, só conhecia um pedaço da vida de vocês. E se alguns não se reencontrarem com vocês a partir de hoje, talvez não vão saber desse momento lindo que vivemos juntos aqui. Então, talvez alguém olhe para nós e diga assim, ué, você aqui? Um dia, nós tivemos uma programação linda, como estamos tendo aqui, numa igreja lá no Espírito Santo, onde era pastor. Levei um rapaz para dar testemunho, como o de vocês, de pessoas que venceram pelo sangue poderoso de Jesus. E ele contou a história dele e testemunhou ao longo de todo o sábado. Foi muito bonito. E depois, no final do dia, eu coloquei ele no meu carro e fui com ele até a rodoviária para que ele pegasse um ônibus e voltasse para casa. Entrei na fila do guichê para comprar passagem e quando eu estava na fila do guichê, eu olhei para a atendente e reconheci. Era a Cíntia. Ó, eu estudei com a Cíntia na 6ª série. E eu já estava ali formado, pastor. E eu me lembrei e falei, é a Cíntia. E depois de mais 1 ou 2 passos assim, que a fila foi diminuindo, a Cíntia me viu e eu percebi que ela me reconheceu. E aí a fila foi acabando, a gente foi se aproximando. Aí ela olhou para mim e falou assim, Charles? Eu falei, Cíntia? Ai, que legal, quanto tempo e tal. E eu estava vestido de pastor, né? Terno, gravata e tal. Aí ela olhou assim e falou assim, Charles, o que você está fazendo da vida? Você é advogado? Porque ela me conheceu na 6ª série. E a 6ª série não foi fácil, meus irmãos. Uma professora de geografia, Eliana, gente boníssima. Antes dela entrar na minha sala, ela católica devota, ela fazia o sinal da cruz, pedindo a proteção de Deus para entrar na 6ª série. A minha sala não era fácil, a gente não era fácil, mas o sangue de Jesus tem poder. Ela falou assim, Charles, você virou advogado? Eu disse, não, eu sou pastor. Ela fez assim, caca. Ela riu, porque ela se lembrou de quem? Do Charles da 6ª série. E pensa que coisa, né? Se a gente se encontrasse no céu, eu seria essa surpresa para ela, né? O sangue de Jesus tem poder. Ele muda vidas. Ele muda vidas. Eu vou terminar com uma história bíblica que eu acho fantástica. Está em Atos, no capítulo 7. É um sermão bonito de um homem de Deus chamado Estevão. Tremendo sermão que ele pregou. Só a diferença, por exemplo, de público que tinha de Estevão para o meu hoje era brutal. Porque hoje eu prego para um povo que está amando ouvir de Jesus. Mas nesse capítulo 7, Estevão estava pregando para um povo que estava odiando ouvir a respeito de Jesus. Tanto é que Estevão começa o sermão lá do Antigo Testamento, porque a ideia dele era fazer desde o Antigo até o Novo, né? Ele teve que acelerar o sermão para terminar, porque ele viu que se ele não acelerasse, ele não conseguiria terminar o sermão, porque o pessoal ia matar, ia tirar a sua vida. Aí o finalzinho, que está verso 54 em diante do capítulo 7, diz assim,
e ao ouviram isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, ao invés de dizerem amém, como você disse agora, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsaram da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão estava orando. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa oração, sublinhasse essa oração na sua Bíblia, porque ela é de arrepiar. É oração atendida. Enquanto ele era apedrejado, ele dizia assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E essas foram as suas últimas palavras: não os condene por causa desse pecado. E tendo dito isso, ele morreu. E diz o texto que Saulo consentia com a sua morte. O que é consentir? Concordava. É o que buscava cartas para fazer isso. É o que pedia autorização para fazer isso. E aí pense comigo, igreja. A última imagem que Estevão teve de Saulo era de alguém que consentia com a sua morte. Irmãos, Estevão estará no céu. Morreu pregando a respeito de Jesus. Mas Saulo também vai estar no céu. Porque ele teve um encontro com Cristo. E no pó, no chão das suas convicções, caído, reconheceu os seus erros e se levantou dali para ser um dos maiores pregadores que esse mundo já conheceu. Retire o que o apóstolo Paulo disse do Novo Testamento, tire os livros dele e veja o que sobra, quase nada. Um tremendo pregador, alguém que deu a sua vida por Jesus, mas essa história Estevão não conhece. Então ele vai chegar no céu e vai ver um homem que ele conhece pelo nome de Saulo, e vai chamar um anjo de me explica que eu preciso entender. E o anjo vai dizer assim, pergunta para ele. E Saulo vai dizer assim: meu nome é Paulo, daqui a pouquinho eu recebo uma pedrinha branca com outro nome. Mas obrigado porque você não desistiu de mim. Enquanto eu consentia com a sua morte, você orava por mim. Você disse: Senhor, não os condene. E Jesus não me condenou. Porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ele pode mudar a sua história. Talvez você escreveu algo que não foi bom até aqui. Talvez um capítulo triste. Um capítulo que te distanciou de Deus. Uma história que te fez ficar para longe dele. Mas hoje, o sangue de Jesus quer se manifestar na sua vida e te dar uma nova história. Uma nova página sendo escrita ao lado de Cristo, para que o seu livro termine assim: esse nome pode ser achado, escrito no livro da vida, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deixa eu ler um último verso, posso? Por favor, Apocalipse 22. Porque eu creio que esse é o milagre que vai acontecer hoje aqui. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 14, eu leio assim: bem-aventurado
Ou seja, feliz aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O sangue de Jesus tem poder. E eu espero que o seu coração se abra para que a sua história seja como de Saulo, uma antes e outra depois de um encontro com Cristo.